Olá, recebendo a turminha aqui, gratidão. Consegue me ouvir bem? Alguém bota um joinha aí. Esperar a turminha entrando, enquanto isso vou colocar um outro para gravar. Conseguem ouvir? Ótimo, obrigada, Érica. Perfeito. Vamos lá. Gratidão pelas presenças, saudade. Gente, eu não vou conseguir acompanhar assim tudo lendo, mas prometo ler depois com muito carinho. E como vocês sabem, né? Já vou respondendo energeticamente ao carinho de vocês, com certeza. Vou me preparar aqui para gravar também, porque algumas pessoas não conseguem assistir pelo Instagram. Então depois a gente deixa lá no... Eu vou tentar deixar lá no YouTube se eu conseguir realmente fazer toda a gravação, tá bom? Mas eu agradeço muito a interação com vocês. Logo, logo a gente vai chamar também algumas pessoas para poder trazer suas questões, seus comentários, suas perguntas, por que não, viu? Que legal! Eu queria dizer para vocês que eu tô aqui na minha primeira live, então se algo acontecer e tô sozinha, né? E Deus, sozinha junto com vocês, em nome de Jesus, vai dar tudo certo. Mas se algo cair aqui, enfim, vocês vão me perdoar porque nós vamos estar aqui justamente aprendendo, tá? A fazer essa live aí. Deixa eu posicionar o outro para que a gente grave. Como eu disse, se tudo der certo, eu baixo ele no... Ó, tem gente me perguntando cadê a live. Eu não consigo responder todo mundo, mas se vocês entrarem é porque tem mais gente aí, não é verdade? Pronto. Gravando aqui no outro aparelho. Que aí dá pra gente, inclusive, postar depois, se for o caso. Gratidão, gente. Vejo os coraçõezinhos aí subindo e vou ficando feliz. Mais feliz do que já sou. Vamos lá. Então, que tema é esse, né, pessoal? Eu choro. E quem me conhece sabe que eu choro mesmo. Choro. Não é pouco, mas também não é muito. É o choro que, eventualmente, o próprio corpo me pede. É o choro que o coração pede. E é um pouquinho disso que a gente vai falar hoje. Gente, tem muita gente bacana, gente de outros estados que eu reconheço aqui, parceiros, futuros parceiros de trabalho, de jornada. Gratidão enorme, viu? Por estarem aqui me apoiando, inaugurando comigo esse meu lado internetico que tá surgindo agora, viu? Eu não gostaria de chorar, mas eu estou emocionada. Eu choro com você, viu, Shirley? Tá tudo certo. Bom, nem sempre, né, gente, o choro envolve lágrimas. Eu acho que eu vou começar por aí, porque a coisa vai sair espontânea, embora eu tenha mais ou menos me organizado num roteiro, viu? Eu tô vendo aí os nomezinhos, depois eu olho com mais carinho. Então, eu ia dizendo, o choro, ele nem sempre envolve lágrimas, não é verdade? Nesse momento, por exemplo, eu posso estar chorando de alegria. Em outras palavras, meus olhos podem estar cheios de lágrimas, embora elas ainda não rolem para fora, não é? Movido pela emoção. E aí, como eu tô falando, pode ou não ter lágrimas rolando, não é? Nós vamos começar com uma breve definição rápida que a gente buscou com carinho. Hoje a ciência sabe, por exemplo, que existem lágrimas diferentes, não é? Mas a gente sabe aqui que lágrima não é equivalente a choro. Porque existe o choro sem lágrimas, não é verdade? Quem nunca, não é? Chorava por dentro, chorava na alma, o corpo chorava de outra forma, não é?
e não necessariamente os olhos expressavam isso. Mas vamos começar pelo choro, que se evidencia, não é? Que nos entrega, em outras palavras. Esse vai ter as lágrimas. E as lágrimas o que que são? Então vamos começar por aí. A ciência hoje, uma criança, né, na matéria de ciências, vai estudar que existem pelo menos 3 tipos de lágrimas, não é? Existem as lágrimas chamadas de lágrima basal, a lágrima basal, que tem uma função interessante, é uma função de defesa natural do organismo, assim como nós vamos ver que as emoções têm também. E essas lágrimas basais, elas são interessantes porque elas protegem os olhos, a nossa visão humana, não é? Para que ela continue executando bem as suas funções. E nesse sentido, ela é composta de pelo menos 4 elementos, a ciência diz pra gente. É composta de água, é composta de sais minerais. Olha aí, só aqui a gente tem 2 dos elementos, né? Elemento água e elemento terra. E isso é bacana, porque nós já estamos aqui fazendo uma correlação com o xamanismo, nós estamos falando de, mesmo a lágrima basal envolve emoção no elemento água e envolve corpo físico no elemento terra. Mas dando sequência, além disso, a lágrima basal ela é composta de proteínas, tá? E gorduras. Olha que interessante. Então, nesse sentido, essa composição, ela cientificamente mostra pra gente que a lágrima, ela umidifica os olhos, protegendo, né, de uma secura. Olha que simbolismo interessante. Mas mais do que isso, além de manter os olhos molhados, elas os alimentam. As lágrimas basais alimentam os nossos olhos. E nós nos nutrimos da gordura, que é a energia que vai ser quebrada, assim como a proteína também, construtora, né? Como a natureza é sábia, eu fico aqui pensando, não é? Então isso para falar do primeiro tipo de lágrimas, que é a lágrima mais frequente aí do nosso... da nossa experiência humana, a lágrima basal. Inclusive, quem não as produz adequadamente vai ter alguma dificuldade, possivelmente alguma patologia dos seus olhinhos, não é? Então, nós estamos falando de um mecanismo de alimentação aí também, né? E até, por que não, emocional, portanto, já trazendo uma primeira leitura, né, da questão que atinge os olhos através das lacrimais impedidas, por exemplo, de funcionar corretamente, isso já pode estar associado a alguma questão emocional. Então, você vai pensando aí se em algum momento da vida você foi diagnosticada com secura nos olhos, para que falar outras patologias que decorrem dessa própria secura, né? E por aí vai. Bom, passando para um segundo tempo aí de lágrimas, porque nós queremos chegar na compaixão, não é verdade? Nós, além das lágrimas basais, nós vamos ter outro tipo de lágrimas que se chamam lágrimas reflexivas. Também são um mecanismo de defesa do nosso corpo, não é? Essas lágrimas, elas vão ter uma característica, vamos dizer assim, uma composição até parecida com as basais, com algumas pequenas diferenças que eu não vou fazer tanto menção aqui, porque não é isso que eu quero enfatizar. Mas vamos passar didaticamente pelas reflexivas também. Essas lágrimas, as reflexivas, elas vão aparecer toda vez que a gente, entre aspas, sofre uma agressão. E olha só o que a gente vai chamar de agressão. Desde um corpo estranho nos olhos, né? Um ciscozinho, uma areinha, mas até mesmo a luz mais forte pode ser considerada uma agressão. Olha que interessante, né? Para os olhos. Então, aqui a gente já vai fazendo outras comparações, outras referências com essa simbologia aí também dos olhos e do choro, das lágrimas, etc., né? Toda vez que a gente tem fisicamente substâncias irritantes, agressivas à nossa mucosa, não é? Nós vamos ter as lágrimas
reflexivas. Mas se a ciência diz pra gente que até mesmo uma luminosidade mais forte que nos atinge de repente num rompante pode causar essas mesmas lágrimas, nós estamos falando de um movimento reativo igualmente para aquilo que nos atinge, que pode ser algo considerado agressivo físico, mas pode ser algo agressivo de uma maneira mais sutil. Sutil por quê? Porque pode ser algo até bom, à luz, mas que chega até nós de uma maneira abrupta. Ou nos incomoda por não estarmos habituados àquilo. Nesse sentido, talvez um gesto do outro que nem tivesse uma atenção, simbolicamente fazendo um parâmetro, né, gente? Um gesto alheio que nem fosse necessariamente caracterizar uma agressão, pode gerar a lágrima reflexiva. Então, para além da própria luz, eventualmente uma cena desconfortável pode desencadear esse tipo de lágrimas. E, obviamente, vai ter uma relação muito direta com o terceiro tipo que nós vamos citar agora, que são as lágrimas emocionais, né? Seguindo o meu roteirinho aqui, para não me perder no tempo. Então vamos lá, as lágrimas emocionais, assim catalogadas pela ciência, são o que a gente chama de choro. Então nós falávamos no início, né? De que existe choro com e sem lágrimas. Talvez a gente possa relacionar isso a um choro contido ou ao choro manifesto, não é? Mas, considerando que a nossa energia não tem barreiras, aqueles que nos conhecem bem, lembrando que conhecer, na verdade, aí a gente aprende com os gregos antigos, conhecer não equivale a ter informação. Conhecer é ter intimidade, real intimidade. Então, quando eles diziam lá, fulano de Epicuro conhecia bem aquele lugar, eles estavam dizendo, aquele fulano tinha intimidade com aquele local, sabia exatamente por onde chegar à casa da pessoa que fazia pão, qual rua tinha um buraco, era perigoso passar, né? A linguagem bíblica também usa o verbo conhecer dessa forma. Quando se refere, por exemplo, e um homem conheceu uma mulher, o que está sendo dito aí? O conhecimento como intimidade, né? Ele se deitou com uma mulher, ele passou a conviver com ela, se casou com ela, não é? Então, quando a gente fala assim, as pessoas que não se conhecem, nós estamos dizendo no campo da intimidade, né? Mesmo aquilo que não é manifesto ostensivamente pode ser percebido pelas nossas antenas. Quais são? A nossa própria psicosfera, né? Nós sabemos que nós somos dínamos, geradores de energia, geradores e captadores, não é? Nós vibramos e é o efeito dessa vibração que nós manifestamos aqui no corpo físico, no nosso rostinho, mas isso vai além. Somos luz no sentido mais direto da palavra. A luz não é uma entidade quando você, por exemplo, olha para uma luz acesa. A luz, ela está contida naquele bulbo, mas ela se irradia. Assim somos nós, né? Nos irradiamos com mais facilidade para aqueles que nos conhecem, ou seja, têm intimidade, nos leem melhor, independentemente, né, da casca que nos envolva. Então nós vamos falar hoje um pouco desse choro que pode envolver ou não as lágrimas emocionais, né? Então, o que são as lágrimas emocionais ou de choro? Para concluir aí o tema das lágrimas, né? São lágrimas causadas especialmente, diz a ciência para nós, né? Por situações de estresse emocional. Exemplo, raiva, sofrimento, aflição, até mesmo a felicidade ou dor física são considerados estados emocionais geradores das lágrimas emocionais, não é? E nesse sentido, essa terceira categoria de lágrimas, né? Elas são diferentes, porque elas têm uma composição diferente. Olha que bonito isso, o nosso corpo nos mostra, né? Ela vai ter uma química diferente. A gente sabe que
as nossas reações emocionais, o nosso lado emocional, se a gente quiser fazer uma separação didática, né, do nosso sistema nervoso em dois hemisférios, como se fosse um racional e um emocional. Claro que nós somos muito mais complexos do que isso, mas só de dividir os nossos hemisférios cerebrais, nós aqui percebemos que nós trabalhamos com dois sistemas integrados. O sistema racional, objetivo, lógico, concreto, não é? Que a gente vai chamar aqui de pensamento, por exemplo, lado P, né, do racional. E nós vamos ter um outro lado, o lado emocional, o lado abstrato. Se esse daqui é lógico, esse é muito mais abstrato, mosaico, né? Pouco concreto. Esse lado eu vou chamar de lado S de sentimento, que seria o nosso emocional. Esses dois lados, eles trabalham, né, em sistemas diferentes. Enquanto eu tenho o racional funcionando e ativando um sistema que é um sistema eletrofísico, gerador de eletricidade. Então, quando nós estamos pensando, a simples transmissão ali, né, de neurônios pulando, fazendo as sinapses neuronais, vai gerar um campo elétrico em torno de nós, não é? Esse é o sistema ativado pelo nosso lado racional, pensamento. Mas nós não somos só pensamento, nós somos sentimento também. Só que esse outro lado nosso, aqui representado pelo hemisfério direito, enquanto o pensamento localiza-se no nosso hemisfério esquerdo, né? Esse outro lado, quando ativado, o nosso emocional, não é? Ele vai ligar em nós um outro sistema, qual seja o sistema neuroquímico. Não é? Neuroquímico por quê? Porque nós vamos ter ele trabalhando com as variações hormonais, a produção e captação e retrocaptação, retroalimentação aí de todo esse aspecto hormonal, por isso neuroquímico, e nesse sentido gerador de um campo magnético, né? Porque mudam ali nas reações hormonais as nossas polaridades, né? Nós podemos estar num estado neutro e de repente por uma emoção nós ficamos positivos. E isso graças a essas reações hormonais, a nível realmente de uma atividade, né, que vai mudar o nosso magnetismo. Da mesma forma, podemos ficar negativos, não é? E não porque não produzamos esse ou aquele, a molécula, né, de carga positiva. Às vezes nós até temos a molécula em nós, mas os nossos neurocaptadores se embotam, não percebendo a circulação desses hormônios, não é? E nós começamos a interpretar isso como falta, ficamos negativos mesmo possuindo ali os recursos, sabe? E isso é uma dinâmica bem complexa que eu estou tentando resumir um pouquinho para efeito didático, mas para chegar ao ponto de dizer, se então o sistema emocional ele vai operar nessa química, né? Então nós aqui temos uma movimentação no campo magnético. Obviamente que isso afeta isso. É por isso que nós dizemos que nós somos geradores de campo eletromagnético, o tempo todo pensando, sentindo uma coisa afetando a outra. O que pensamos afeta nosso modo de sentir, o que sentimos afeta o nosso modo de pensar. E isso tudo intrincadamente, né, sendo conduzido pelo nosso corpo, que é o grande aparelho, é o veículo, né, de transmissão e de captação. Então, as lágrimas emocionais, que têm uma química diferente, por que química? Porque nós estamos vendo aqui, porque diz respeito a esse hemisfério cerebral, a esse lado de processamento, né? A esse campo que é mais magnético, mas que vai também alterar a nossa eletricidade, vamos dizer assim, né? Aqui nós vamos ter uma série de hormônios trabalhando, tá? Que são hormônios interessantes, 3 deles, dos 3, né, mais importantes ligados às lágrimas emocionais. Eu vou citar um deles, de nome dificinho aqui que eu anotei para nós, né, chamado encefalina leucina, que é um analgésico natural.
Olha que bonito isso. Então, quando choramos diante de uma situação, lembra, de estresse agudo e estresse, às vezes, por uma felicidade que não comportamos. A exemplo da lágrima reflexiva, que faz o nosso olho lacrimejar porque não suportamos aquela luz de repente, não é? Então, aqui no estado emocional, às vezes, há uma felicidade tão grande que nos chega, que nos invade, que choramos, não é? Choramos por reação, né? Aumenta o estresse do corpo. Vamos lembrar aqui que o estresse é aquela reação, aquele estado reacional que ativa em nós, corpo físico, né, um estado de luta ou fuga, ou seja, uma situação nova ou é uma situação grandiosa, né, que nos pede resposta, uma resposta que seja útil ao nosso estado de conservação. Queremos permanecer vivos. Essa é a nossa programação divina, viver, né? Estar vivos, saboreando a vida saudavelmente. Então, as situações de estresse nos colocam numa situação de vamos nos manter vivos, saboreando isso daí. Que pode ser muito bom, como eu disse, um estado de estresse por felicidade, mas que pode ser muito ruim também. Pode ser uma situação de angústia, né? Uma dor física, diz a ciência, pode gerar lágrimas emocionais. Não são lágrimas reflexivas, porque envolvem hormônios. E um que eu estou aqui destacando como talvez o mais significativo para a nossa análise no momento, um analgésico importante chamado leucina. Olha que sabedoria! Nós temos os remédios todos nessa farmácia maravilhosa que é o nosso próprio corpo, não é verdade? Então, nada de não querer chorar. Chorar, é sabido, sempre alivia, né? Quem nunca chorou até adormecer, ouviu uma criança fazê-lo, né? Podemos chorar, né? Mas vamos lembrar, são reações, são mecanismos de defesa, né? Uma reação é perfeitamente natural. Agora, um estado já pode se tornar patológico. Por exemplo, a febre é uma reação natural do organismo quando se vê invadido por um mecanismo agressor também, um vírus, uma bactéria, etc, etc, não é verdade? Até mesmo um pensamento ou sentimento agudizado. Quem não conhece as febres emocionais, né? Das nossas crianças de todas as idades, viu, gente? Então, a gente sabe que a febre, ou seja, a elevação da nossa temperatura corporal, é uma reação natural quando o corpo ativa o seu sistema de defesas, não é? Mas, se é uma reação natural, não vai ser jamais um estado natural do ser. Como estado, torna-se patológico, não é? Porque começa a agredir o próprio corpo. Então, assim vamos dizer que é também o nosso choro, né? O choro como reação, ele vai provocar um desencadeamento de hormônios do bem, vamos dizer assim, porque tem hormônio que representa proteína também na lágrima emocional, ou seja, alimentação, retroalimentação, né? Mas vamos lembrar que nada em excesso, porque aí nós vamos passar para o abuso, né? Para a situação que aí é patológica. Mesmo o choro, né, pode desencadear uma situação viciosa, ou seja, podemos ficar presos num ciclo ali hormonal que depois vai se tornar difícil de sair dele e nós vamos ter que entrar com reguladores, né? E é aí que tudo descamba, às vezes, na matéria da psicologia. Bom, então nós falamos introdutoriamente das lágrimas para dar o exemplo de por que o choro e o choro manifesto, esse que a gente enche os olhos de lágrimas quando alguém fala alguma coisa com a gente bonita ou feia, por que ele é bom? Porque ele vai ser defesa, nutrição e analgesia, né? Também para nós. Então é importantíssimo a gente se permitir chorar na medida certa, enquanto reação. Então o choro vem e o choro vai. E geralmente ele nos leva também a um estado de exaustão que nos pede descanso na sequência para que possamos refazer as energias. Isso é interessante, né? A gente pensar nisso daí. Portanto, choremos. Choremos sim, não tenhamos vergonha de chorar, inclusive os meninos, os homens, que infelizmente aprendem que não pode. Menino não chora, homem não chora.
Eu não sei vocês, podem me chamar de sádica, mas eu acho a coisa mais linda um homem chorando. Assim como uma mulher também, não é? Tá tudo certo, a gente sabe que aquilo ali vai revelar pra nós que aquele moço deixou os níveis de oxitocina, os hormônios do amor superarem a sua própria testosterona, né? Então a gente sabe que aquele homem é sensível, é emocional. É por isso que eu digo que é bonito também. Não por sadismo de ver alguém subjugado à dor. Não é isso, absolutamente, né? Vocês me entendem. Bom, então vamos lembrar que o choro, seja ele manifesto ou não, e aí o choro não manifesto, né? Vamos reservar um tempinho mínimo, mas vamos para o choro não manifesto. Ele talvez possa ser menos, ou minto, ao contrário, mais adoecedor pela dificuldade em desencadear as reações naturais para que o organismo retorne ao seu estado normal, né? Então ele leva o estresse, vai levar a gente para aquele estado de luta ou fuga. Estamos ao vivo, né, em casa, então alguém aí se manifestando, né? Lembrando que o estresse vai desencadear então uma resposta física no nosso organismo, que nada mais é do que um estado que depois tende a voltar ao equilíbrio, não é verdade? Ele ativa o modo de luta ou fuga para nos retirar da situação estressante, para que a gente possa agir na autoconservação. Lembra, o nosso objetivo maior é preservar a vida. Sempre vai ser isso, né? O nosso principal motor, né? Nesses mecanismos todos. Então, o choro contido, eventualmente, pode ser uma negação do que se sente, né? E nesse sentido, se eu nego, lembra dos hemisférios, o que está acontecendo aqui no campo magnético, a nível hormonal, eu posso sobrecarregar a máquina, né? Encaminhando para cá todos os mecanismos de resposta. Então a gente vai ter uma sobrecarga no sistema eletrofísico, portanto no sistema racional. E eu vou passar a pensar o que eu sinto, e isso vai embolar todo o meio de campo. E aí vem todas as patologias, né, dessas inversões ou dessas sobrecargas aí. Meu irmão acaba de dizer que eu já fiz ele chorar muito, quase que ele me tira aqui da linha de raciocínio, mas ele certamente merece a irmã que ele tem, assim como eu, então tá tudo certo. Quem não tem um irmão, né, que come o seu danoninho porque a mãe não dá danoninho porque ele é maior, né? E nós não vamos entrar aqui nos temas familiares, senão eu vou chorar, mas é de rir, né? Porque essa é a nossa família. Aliás, eu acho que tocar no tema da família é sempre muito bom, porque na sequência nós vamos aqui falar, né, dos hormônios envolvidos nos estados de choro, manifesto ou não, tá bom? Como eu disse, as lacrimais têm a substância analgésica, mas não necessariamente a gente vai ter sempre as lágrimas presentes naquela situação que me faz entrar em estado de choro. Logo, aqueles hormônios da analgesia vão estar sendo também secretados, vamos chamar assim, produzidos e captados no estado de choro, né? Não fica tudo concentrado nos olhos, né? Obviamente. Mas aí a gente vai chamar atenção agora para esses estados de estresse agudo, porque eles são também liberadores de uma série de hormônios que a gente chama de hormônios do amor, né? E esses hormônios do amor, eles são importantes para que a gente compreenda a dinâmica do nosso organismo, né? Como ela é salutar quando a gente ativa esse próximo estágio, tá? Que vem após, como reação a esse estresse que nós vivemos, tá? O estresse, ele é uma resposta primeira, né? Mas ele vai, na verdade, nos jogar, nos projetar para um outro momento, porque nós não somos mais animais simples, né? Nós somos animais complexos, animais racionais, não é? Então, quando a razão entra, ela vem
para que a gente compreenda como funcionamos e que a gente utilize, né, esses recursos a nosso favor aí. É nesse sentido que eu queria já começar a chamar a atenção, porque o nosso tempo lá vai correndo, né? E aí eu pergunto, tem gente falando que chora muito, pode ter gente que nem colocou, mas que diz que chora pouco, né? O que é isso, muito ou pouco, né? Nós estamos falando de um desnível na balança, talvez, né? E nós devemos buscar sempre o equilíbrio, lembra, né? Nem a reação, nem o estado, mas o equilíbrio, o ponto de equilíbrio que é capaz de reagir, né? E mesmo que faça um outro estado, de voltar a esse centro organizador, o nosso estado normal, que é o estado de saborear a vida, de estar vivos, né? Saudavelmente. Então aqui eu queria propor a vocês que já comecem a fazer comigo essa reflexão. Você já chorou de medo ou não? Você já chorou de raiva ou não? Você só chora de tristeza ou de alegria? E por que eu tô falando dessas 4 emoções? Porque nós trabalhamos com essas 4, peculiarmente falando, como as emoções naturais. Ou seja, aqueles itens que vêm de fábrica com a gente, tá? Aqueles itens que todo veículo vem. Vamos fazer a metáfora aí. Veículo carnal, né? Então, se você não vem programado para sentir alegria, tristeza, medo ou raiva, você tem uma patologia, que pode ser séria até, viu, gente? Porque se você, por exemplo, tem uma esquizofrenia, ou seja, uma psicopatologia mais grave, você provavelmente vai ter dificuldades em identificar o medo como emoção natural que te ajuda a autopreservar. Então você anda no meio dos carros, você pode se debruçar de uma janela muito alta sem absolutamente sentir medo, não é verdade? Então eu vou citar aqui essas 4 emoções, porque elas são as emoções, como eu disse, itens de fábrica que deveriam vir conosco naturalmente. Elas não são emoções a priori positivas ou negativas, elas são naturais, porque elas não podem ser qualificadas. Me entenda. Se você pergunta para alguém assim, a grosso modo, rapidamente, divide aí para mim, emoção positiva, negativa. Alguém poderia, essas 4. Alguém poderia colocar a alegria como uma emoção positiva e medo, raiva e tristeza como negativa. Ou alguém poderia dizer, não, o medo é neutro, porque ele me ajuda, inclusive, quando eu tenho medo, eu não atravesso a rua. Não sei, né? Mas mesmo que alguém pusesse uma ou outra no nível, na coluna do meio, como uma emoção neutra, nós teríamos uma prevalência de emoções negativas. Normalmente as pessoas tendem a classificar tristeza e raiva como emoções negativas, não é verdade? E emoções são diferentes sentimentos, tá, gente? Não vou destrinchar tanto aqui, porque é uma livezinha, né, curta. Mas, quando a gente fala de emoção, é algo visceral, ou seja, é algo que toma o nosso organismo, é de dentro para fora mesmo. Não é nem raciocinado, não dá tempo. Ela é reativa, tá? Mas então, a maioria das pessoas vai colocar o medo e a raiva, a tristeza e a raiva como emoções negativas. E normalmente a alegria como uma emoção positiva, mas não é bem assim. Seria estranho, não é verdade? A gente vir equipados com isso de fábrica, todos nós nascendo sentindo isso. No entanto, pensa comigo, nós com uma chance de sentir coisas negativas muito maiores, numa proporção aqui, ó, 75 a 25% contra emoções positivas? Poxa, que engenheiro é esse que programa a gente dessa forma para sentir mais coisa negativa do que positiva? Tem algo errado aí. É por aí que a gente diz que essas emoções elas são naturais, nem positivas nem negativas. Nesse sentido, essas 4 emoções trabalham em nós, no nosso veículo, em 2 eixos, tá? Elas são polaridades de uma mesma energia, portanto, alegria e tristeza seriam a mesma energia
emoção. E de energia, moção, que move, que movimenta, que dá um movimento, que pede um movimento, né? Então, alegria e tristeza polarizadas, uma única energia polarizada. Aí você pode colocar em polo positivo e negativo, mas para nós os dois polos são igualmente válidos. Aliás, tudo na vida, nessa jornada que nós nos encontramos, essa dualidade ela é inerente. Dia, noite, masculino, feminino, a própria respiração, né? Movimento diastólico, sistólico, lembra a gente dessa dualidade. Pai e mãe, né? Bonito e feio. O que não quer dizer que só o bonito seja válido, o feio também, né? Então nós não vamos precisar escolher, né? A plenitude vem quando a gente absorve e concorda com tudo que é, dizem lá os orientais no Tao, não é verdade? Então voltemos aqui às emoções. Alegria e tristeza, ambas válidas, né? Mesma energia polarizada, em movimentos diferentes, talvez contrários ou complementares, não é? Então vamos dizer aqui, na alegria a gente tem o movimento da expansão. Na alegria a gente se abre, a gente vai em direção ao outro, não é verdade? Na tristeza, o contrário, a gente se fecha, a gente se recolhe, se retrai. Então, expansão e contração representadas nesse sistema da alegria e da tristeza. Medo e raiva, mesma coisa, mesma energia, também polarizada. Talvez num polo yin e yang, né? Talvez num polo considerado de expansão, de avançar na raiva, age-se, na raiva a ação, no medo a preparação, o recuo, mas para identificar o que fazer, sempre a serviço da autoconservação, né? Porque essas 4 emoções, nos ensina Miramês, estão a serviço da lei de autoconservação. Portanto, um mecanismo natural, nem positivo nem negativo. Agora, olha só. Mas então é bom sentir medo? Raiva? Vamos lá. Como reação natural, porque vai te coordenar o movimento, né? No medo, você prepara a ação e na raiva você age. Mas existe a raiva boa, o medo bom. E existe o medo ruim, o medo e a raiva ruim, né? Que são as patologias da emoção. E aqui só passando para citar, porque isso pode ser outra live, inclusive, se quiserem, né? A gente tem um seminário sobre isso, a gente pode voltar para falar mais detalhadamente. Mas nas 4 emoções, a gente tem 2 eixos de ação que ora vão nos pedir recuar, avançar, fazer este ou aquele movimento. É isso que a gente precisa gravar. E as patologias, quais são? Né? Vamos só citar, não vou aprofundar. Me fala você aí, vamos ver como é que vocês estão, né? Medo, adoece, gente. Nós estamos falando tanto de medo, né, nessa pandemia. O medo adoece. E ele vira o quê? Qual seria a psicopatologia do medo? Ou as psicopatologias, né? O medo é complexo. O medo pode ser bom, porque nos preserva, mas ele pode gerar estados ansiosos gravíssimos. Ele pode gerar as fobias, pânico, né? Esses são os transtornos do medo aí. E a raiva? Eu tô dizendo que são a mesma energia polarizada. Lembra, né? A raiva adoece, gente. A raiva é aquilo que a gente chama doentemente, patologicamente, de agressividade. E nesse sentido, a agressividade ela pode ser dirigida para fora ou para dentro, né? Para fora, nós vamos chamar de heteroagressividade, ela pode chegar ao cúmulo de a gente fazer um gesto violento para o outro, uma agressão física, verbal, etc. Né? Podemos, inclusive, na raiva, né, na agressão, da patologia da raiva, podemos chegar ao extermínio do outro, né? Ao homicídio, não é verdade? Mas existe também a raiva embutida, né? Contida, engolida, que nós vamos chamar de autoagressividade, e nesse sentido também pode se transformar em patologia. A gente, quem não conhece os estados de automutilação, né, motivados aí por essa raiva patologizada, podendo inclusive chegar ao autoextermínio, né, ao autocídio ou suicídio, se você quiser, né? Então perceba que embora sejam mecanismos
de autoconservação, eles podem adoecer, né? E é aí que nós temos que cuidar para que a reação não se torne um estado patológico, tá? Bom, tristeza. Tristeza alguém colocou aí pra mim, eu vi no comentário. A tristeza adoecida vira o quê, gente? Nós sabemos, a depressão, né? É claro que nós temos a depressão também calcada nos mecanismos ligados ao medo ou complexamente intrincados. Porque nós somos seres complexos, como eu disse, nós não sentimos uma coisa de cada vez, a gente mistura tudo, inclusive com pensamentos, gerando sentimento, porque aqui eu tô falando de emoções, né? E aí tornam-se as patologias os mais complexas possíveis. Quem já leu o CID, né, sabe o quanto a gente tem de variedade de formas de adoecer, não é verdade? Então, a tristeza adoece também, né? A tristeza apodrece e vira nossos estados depressivos, também podendo chegar ao cúmulo da morte, o medo, idem, etc. Tudo pode, num nível mais grave, roubar a vida da pessoa, né? E existem mortos-vivos, a gente sabe disso também, né? Porque viver saudavelmente não é simplesmente sobreviver ou subviver, é viver saboreando a vida em todos os seus sabores. Isso é importante dizer. Mas vamos lá, quarta emoção, você não vai falar dela não, Claudita? E a alegria? A alegria adoece? O que vocês acham? Né? Isso, Lau, raiva também, porque lembra, né? Se nós estamos falando que medo e raiva são a mesma energia, né? Só muda a polaridade e o movimento, todas essas patologias, elas estão intrincadas, né? Nessa quase rosa dos ventos aí das emoções, tá? Então, às vezes o diagnóstico é difícil, a causa da patologia é por isso. Qual é a emoção adoecida ali, né? E a gente, inclusive, esconde bem as nossas feridas básicas, né? A turminha da psicologia sabe, os meus colegas de atuação aí, o quanto a gente realmente tem que convidar o nosso parceiro a aprofundar em si mesmo para que ele identifique o que está realmente gerando, causando, o problema causal da sua própria dor, né? Mas vamos lá, alegria. Alegria em excesso, porque nós não estamos falando dos excessos, dos estados permanentes. Muito bem, Lurdinha, que bom te ver aqui. E na Lurdinha eu saúdo a todos os nomes maravilhosos que já passaram por aí. Os amigos, os colegas, enfim, a família, família de alma espiritual, família física, enfim, né? Alegria em exagero, né? Ela vira aquele estado eufórico, a gente sabe disso, né? E a euforia, permanentemente falando, ela pode inaugurar o que a gente chama de estado de mania, né? Quem nunca ouviu falar, antigamente, inclusive, essa patologia, né, se chamava o famoso transtorno bipolar, né, que também é uma patologia grave, vamos chamar assim, existe em vários estados, tá? O meu médico falou que eu tenho transtorno bipolar. Não estou te condenando, tá? Porque nós temos todo um espectro de adoecimento, isso é interessante, né? Então, no transtorno bipolar, antigamente a gente chamava de estados, né? O transtorno maníaco-depressivo. Porque nós estamos falando dessa oscilação entre alegria e tristeza, tá? Num nível extremo, né? Então, a mania ou os estados que envolvem a mania podem igualmente chegar àqueles níveis de gravidade do exterminar a vida, né? Então, em nome do prazer, da alegria que gera o prazer, o que um maníaco é capaz de fazer, pessoal? Eu pergunto, né? Pode matar, pode morrer, não é assim? Então, esses estados passionais, alterados, são sempre, demandam sempre a nossa atenção, né? Isso é importante. A Lau escreveu assim, rir de tudo é desespero. Isso é legal, porque enseja um comentário que me vem aqui. Quem nunca viu, não sei se vocês sabem, eu também tenho na formação, além da psicologia, eu sou assistente social. Com muita alegria, porque dia 15, né, sexta-feira foi dia do assistente social, e eu honro o serviço social na minha vida,
porque ele me ensinou a trabalhar com grupos, a olhar para o sistema, a olhar para algo além do próprio indivíduo, né? E até por ser assistente social, eu já frequentei muito velório. E aí eu convido vocês a pensar nisso. Quem nunca viu dentro de um velório os famosos ataques de riso? Então a gente vê com isso que quando, lembra vamos pensar na gangorra com alegria e tristeza polarizadas. Quando a gente está vivendo um estado de tristeza muito alto, a alegria diminui a um nível quase zero. Mas como a tendência do organismo é voltar para o estado de equilíbrio, é exatamente aquela tristeza absurda que a gente sente lá no extremo da tristeza de quem perde um ente querido, que às vezes faz com que alguém saia com uma lembrança do morto, né? Alguma situação que gera, ou então um ato falho, né? Porque aí o inconsciente age, o inconsciente sábio vai agir. E um ato falho vai permitir com que aquela tristeza toda que está num nível 100% faça uma tentativa de equilíbrio quando acontece aquele riso, né? De desespero, a gente vai falar, viu, Lau? Porque, na verdade, esse ataque de riso durante o velório nada mais é do que resultado desse mecanismo compensatório das nossas emoções. Suaviza a dor a gente rir de algo. Rir da própria miséria, não é assim? Né? Então, feliz quem ri de si mesmo, da própria desgraça, entre aspas, né? Porque, lembra, rir, depois a gente pode até falar do rir, né? Como remédio, assim como chorar, quem sabe o rir. Vamos ver, vamos sentir aí, né? Mas também vai desencadear reações hormonais que trazem analgesia, etc, etc. Então tá correto dizer que rir é desespero, porque é uma negação daquela tristeza que se sente, mas é válido, ela só denuncia o que vai dentro, né? Todo estado, gente, não deve ser criticado de ninguém. Por quê? Porque só a pessoa sabe o que lhe custa, ou seja, qual é o custo para o seu organismo, o custo daquilo que está vivendo. Quem somos nós para julgar o que o outro sente, né? Então é nesse sentido que a gente valida, né, todos os estados emocionais, né? Principalmente os patológicos. Ninguém é doente ou está, ninguém é mesmo doente, né? Ninguém está doente porque quer. Não é assim? Bom, vamos tentar agilizar para chegar na compaixão. Bom, então, essas emoções, elas estão a serviço da vida, eu quero dizer. Então, o choro de raiva, o choro de tristeza, o choro de medo e o choro de alegria são inerentes. Estão aqui para a gente se manter vivos, para a gente, inclusive, metabolizar os sabores da vida. Porque nem todo sabor é docinho, né? Quem dera. Tudo fosse leitinho de mãe, né? Tudo que a vida nos oferece fosse docezinho. Não! Nós estamos aqui para aprender a comer salgado, a comer apimentado. Nós estamos aqui aprendendo a chupar os limões da vida, né? Assim, a digerir as amarguras, né? Nós precisamos aprender a saborear a vida em todos os seus sabores, né? E isso vai caracterizar um paladar superior. Eu aprendi isso com um parceiro que era um chefe de cozinha, né? Ele dizia, você nunca vai ser uma boa chefe. Por quê? Porque você não gosta de comer carne, porque você, né? No meu caso, só a carne, o resto eu como tudo. Sou taurina, né, gente? Minha mãe tá aí, deve estar aí, ela tá aí pode afirmar isso, né? Mas, enfim, eu me permito. E também não critico, tá? Sou vegetariana, não tão ortodoxa, porque eu adoro um salmãozinho, viu, gente? Mas eu tenho toda uma consciência de agradecer a vida, inclusive dos vegetais também, que me alimentam, né? E estudo. Eu já fui chata de dizer assim, você come cadáver, tá? Mas já superei essa fase. Hoje, inclusive, o autoconhecimento me trouxe, né? O nosso tipo sanguíneo define também que alimento é bom e que alimento não é tão bom. Então, eu estou coerente com o meu tipo sanguíneo. Eu sou tipo A,
essa tipologia, né, o vegetarianismo favorece o estado saudável do meu corpo. Mas, por exemplo, se você é um tipo O, você precisa da carne. Esse é um tipo sanguíneo mais antigo, tá? Não que você seja mais velha ou mais velho, tá? Mas no teu caso, a alimentação animal ainda lhe proporciona benefícios que eu não teria, tá? Então, tá vendo? Cada um sabe a delícia de ser o que é, nesse sentido aí. Bom, então choramos de emoção. Vamos rapidamente pro sentimento, porque o sentimento nos toca. E eu queria rapidamente falar da compaixão. Gente, eu não sei, eu queria fazer uma tentativa de conversar com vocês nesses últimos 10 minutinhos. Ai, meu Deus. Deixa eu só falar o que é compaixão primeiro pra gente fazer essa vivência. Se precisar, a gente faz um tomo 2, tá bom? E aprofunda na compaixão, porque esse é o choro mais lindo. É o choro que me motivou a vir pra essa live, é o choro que eu vivi e vivo eventualmente nesta quarentena, nessa situação que estamos vivendo. E eu gostaria de ter falado mais sobre isso, de falar não vai ser possível hoje, mas talvez a gente faça uma continuidade, dependendo do que vocês me disserem lá no meu Instagram, tá? Então vamos lá, a compaixão. O que é a compaixão? Eu coloquei na chamada, mas e de amor, você já chorou? Né? Quem nunca, né? Sentiu dor de cotovelo. Aliás, a dor de cotovelo é uma dor estranha, porque a gente não sente ela no cotovelo, a gente sente aqui, né? No chakra cardíaco, nesse centro de força que representa o nosso sentimento, não é? Então, quando eu fiz questão de definir aqui para vocês de trazer aqui para vocês duas definições de compaixão que particularmente eu trabalho, né? Eu fui olhar para isso com profundidade porque é algo que realmente eu quis significar na minha vida, por ser chorona mesmo, sabe? E aí nesse sentido eu trago para vocês, vou colar aqui, ó, caderninho, quem não, né? Olha isso. O que é a compaixão? Quando a gente vai estudar um pouco de teologia, ou seja, de estudo do Deus, né, da matéria divina, e quem me conhece sabe que eu já estudei, estudo, sou autodidata, enfim, né? O que é a compaixão? Tá definido lá para nós, vocês vão encontrar isso até no Google, é fácil definir compaixão, tá? Mas eu vou pegar essas definições aqui que são compatíveis com o estudo teogonal, tá bom? Então a compaixão, ela é uma virtude muito importante, inclusive, porque ela nos conduz para o amor, que é a virtude teologal, né? Eu estava explicando isso num dos grupos que eu faço, né? Virtude teologal, virtude cardinal, virtude humana, mas isso é para também é outra live, né? Enfim, é muito conteúdo. A compaixão é uma das virtudes humanas que mais rapidamente, né, pula as cardinais, vamos dizer assim, e já se cola lá nas virtudes teologais, que são 3, fé, esperança e caridade, tá? Porque ela condiz quase que ao mesmo tempo com essas 3. O que é uma virtude teologal, Claudita? É aquela de todas as virtudes existentes, as que mais te conectam com a matéria divina, com Deus, tá? Então, eu quero falar da compaixão porque é uma virtude humana, ela não é dessas top virtudes que a gente tem dificuldade para sentir. Você provavelmente já sentiu compaixão, mas nem soube nominá-la, tá? E é por isso que eu queria falar dela, rapidamente ainda, né? O que é a compaixão? Vê aí se você se enquadra. É um sentimento piedoso de simpatia para com a tragédia pessoal de outra pessoa, acompanhada, presta atenção, não é só o sentimento de piedade, de simpatia piedosa com relação à tragédia pessoal de alguém, mas isso tem que vir acompanhado de um desejo de minorar essa tragédia, senão não é compaixão, é pena, é qualquer outra coisa, tá? Mas não é compaixão. A compaixão, ela te coloca simpaticamente, vamos dizer assim, piedosa pela situação do outro e te faz ficar ativando os seus sistemas, pensamento, sentimento, para minimizar essa tragédia na vida do outro,
não é? Inclusive, também é compaixão porque você sabe se separar do outro. Chorar de pena e chorar de compaixão são coisas muito diferentes, né? Tá? Avião, olha a live ao vivo. Essa é uma primeira possibilidade de definição da compaixão, tá? Segunda, participação. Olha só uma outra maneira de viver a compaixão, a virtude, tá? Primeiro é essa empatia simpática, né? Essa simpatia piedosa que move algo, né, para minimizar a tragédia alheia. Um segundo formato seria a participação espiritual na infelicidade alheia. Então eu reconheço a infelicidade do outro, lembra, no contraste com a minha felicidade, tá? Eu reconheço, mas eu participo dessa infelicidade de uma forma espiritual, né? Essa forma espiritual, ela suscita um impulso altruísta de ternura para com o sofredor. Olha que, gente, isso aí já me emociona e eu tô falando sério, tá? Porque eu me lembrei do que me fez fazer essa live, que foi uma situação que eu vivi essa semana, ao simplesmente sair para fazer comprinhas no sacolão, né? E me deparar com uma pessoa ali pedindo moedas, né? Mas isso é uma outra coisa para um outro momento, tá? Participação espiritual na infelicidade de alguém, suscitando um impulso altruísta. Então você sai do ego, né? Você sai do egoísmo, do extremo do eu e vai para o extremo do outro. É por isso que você participa espiritualmente, né, da infelicidade desse outro que não está feliz como você. Então você às vezes vê tudo que faz você ver no contraste tudo que você tem e o outro não tem. E te leva para também uma ação. Isso é o mais importante. Muitas vezes esse impulso altruísta vai ser, aí ele fala de ternura, vai ser o choro. Vai ser, porque foi o que aconteceu comigo, foi chorar e fazer prece. Ah, mas você não deu dinheiro? Dei dinheiro para ele comprar um lanche. Minha vontade era até dar as frutas, dar tudo, mas não era isso que precisava, não ia resolver a situação do pedinte, do moço lá, né? E aí nesse processo de eu me contrastar com a infelicidade alheia e me vejo feliz tendo acesso a tudo, diminui um pouco a minha felicidade e aumenta a dele, porque esse moço, ao receber a pequena oferta que eu lhe dei, me deu um sorriso tão grande que a gente, por alguns instantes, se equilibrou ali e se nutriu na ternura um do outro, né? E aí eu falo para vocês que eu saí de lá em lágrimas, orando por ele e por tantos outros que nesse momento têm dificuldades de comprar o próprio alimento, né? E foi naquele momento que eu falei, se eu tiver que falar de alguma coisa vai ser de compaixão e principalmente levando as pessoas para sentirem. E é por isso que eu já os convido a, se quiserem, mas manifestem-se, né? A gente retorna para fazer a vivência da compaixão. Porque eu queria terminar, porque lá vai o tempo célere correndo, né? Terminar com uma frase. Nós estamos precisando viver mais compaixão, mais simpatia piedosa por aqueles que são diferentes de nós. Nem melhores, nem piores. Porque nós estamos odiando em vez de amar. Nós não estamos tendo compaixão no sentido da ternura, da caridade, do reconhecer que o outro está doente ou do que o outro está pobre, etc, etc, etc. Isso vale com relação aos nossos, sei lá, líderes políticos, porque também me peguei tendo compaixão, ternura pelo adoecimento no alto do meu julgamento. Porque às vezes eu me coloco como feliz, mas a infeliz sou eu. E o que eu saí sentindo naquele dia do verdurão foi: como é que eu posso me sentir feliz se existe uma criatura humana infeliz na face da terra? E é através da compaixão que a gente vai atingir as virtudes maiores da caridade, né? Do amor. Não vai dar para fazer a vivência. O Instagram tá me pedindo para despedir vocês, tá? Mas a gente volta, então eu vi algumas pessoas aí,
né? Eu acho que esse era um preâmbulo importante. Como eu deixei gravado, eu deixo isso lá no YouTube, mas eu deixo vocês pensando e desafiados a sentirem compaixão, principalmente pelo diferente. Beijo grande para todos.